Olá, meus irmãos, o meu bom dia a todos vocês. Que a graça e a paz de Cristo Jesus nesta manhã estejam conosco. Estamos na nossa sala, vamos agora estudar a nossa lição. Hoje vamos falar sobre a bondade e não a amargura. Hoje vamos estudar a lição de quinta-feira. É uma lição muito importante porque aqui Paulo vai abordar um assunto muito interessante que é relacionado ao cristão, os cristãos que aguardam, que esperam a segunda vinda do Senhor Jesus. E aqui Paulo ele menciona alguns tipos de vícios que não pode existir ou permanecer existindo na vida de todos aqueles que estão aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus. E é nisso que nós vamos basear o nosso estudo de hoje. Convido você a fechar os seus olhos, se for possível, e vamos orar a Deus, pedir a bênção de Deus pelo nosso estudo. Querido e amado Deus, nosso Pai bondoso, estamos agora, Senhor Deus, na nossa sala, nós vamos estudar a nossa lição. Quero neste momento pedir uma bênção especial por mim, pelos meus irmãos, que estamos sempre, todos os dias juntos aí para ouvirmos a Tua palavra. Nós temos uma lição importante hoje, querido Pai, porque realmente vai falar para nós que, como cristãos, como povo do advento, que estamos aguardando a segunda vinda de Jesus, o advento do Senhor Jesus, não podemos viver de forma nenhuma sobre o domínio ou sobre a escravidão do pecado, dos vícios do pecado. Por isso te pedimos que o Senhor nos capacite a viver de acordo com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse para vocês, meus queridos, aqui Paulo aborda um ponto bastante importante, na lição que nós tivemos ontem. Ali Paulo disse que não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que nos selou para o dia da redenção, tá? Essa fala de Paulo relacionada ao dia da redenção, ele está mencionando exatamente a redenção definitiva, a redenção eterna, a redenção para a glória, para a glória eterna com Cristo Jesus, que é a vida eterna. Então, ele menciona aqui essa redenção para a glória, ok? Queridos, aqui Paulo, no verso do capítulo 4 de Efésios, no verso 31 e 32, ele menciona pelo menos 6 vícios, que geralmente pode ser encontrado com muita facilidade na nossa vida, mesmo quando nós pronunciamos como cristãos, tá? E aqui diz assim, olha, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, veja só, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, maldade, mas pelo contrário, sejam bondosos, pacientes uns para com os outros, também Deus em Cristo Jesus vos perdoou, da mesma forma vocês perdoarão uns aos outros, ok? Vamos aqui, queridos, por parte, Paulo está dizendo que não haja no meio de vocês qualquer amargura, tá? O que é amargura, meus irmãos? Há pessoas que têm muita facilidade de amargurar, por qualquer coisa. Tá? Uma coisa que não deu certo, ela estava tentando e não deu certo aquilo, ela já passa o resto do dia, exatamente com uma vida de tristeza, amargurada, sabe? Aquela sensação de ironia, indignação, tá? Pessoas que indignam por qualquer coisa, Se o patrão fala uma coisa, ela fica indignada. Se a esposa fala qualquer coisa,
né, o filho, a filha, enfim, a mãe, o pai, a pessoa fica indignado, né? Queridos, aqui o conselho da palavra de Deus é não se indigne, não fique, melhor a palavra, indignado por qualquer coisa, tá? Ira, né? Tem pessoas que ela fica, sabe, com o rosto assim mudado, raivoso, exatamente por qualquer coisa, tá? Qualquer coisinha, qualquer motivo, uma palavra até, né, que uma outra pessoa pronuncia que desagradou a ela, quem sabe, um bom dia ou uma boa tarde que não foi dado para ela, então ela já fica indignada com aquilo, tá? Ela fica irada, ela sabe, ela perde o dia com aquilo por causa de uma coisa que, sabe, talvez não vai fazer ela crescer nem diminuir nada. Então, queridos, veja aqui o conselho da palavra de Deus para nós que aguardamos e esperamos a segunda vinda de Jesus. Desta maneira, não dá para esperarmos Jesus, tá? Ou, aliás, até dá para esperar, mas não dá para ir para o reino dos céus desta maneira. Nós precisamos pedir a Deus para que Ele mude as nossas atitudes, o nosso comportamento, para que, através do Espírito Santo, o fruto do Espírito, possam produzir em nosso coração, que é o amor, é a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a temperança, a fidelidade, o domínio próprio. Então, o fruto do Espírito, queridos, precisa tomar o lugar da ira, da indignação, tomar o lugar, né, aí da amargura, tá? E mais aqui ainda, gritaria, tá? Tem pessoas que, infelizmente, né, e isso pode acontecer conosco. Muitas vezes, né, uma pergunta, a pessoa já responde com gritaria com a outra pessoa. Isso é muito comum acontecer, né? A pessoa não tem paciência de dialogar, de resolver a situação, né, de conversar de forma calma, né? E faz uma gritaria, faz ali uma confusão extraordinária, até com pouca coisa, né? Como diz um ditado, com um pouco de água num copo já faz uma tempestade. Tá? Aqui Paulo fala também da blasfêmia, né? E aqui entra, por exemplo, a falta de respeito para com Deus, né? Muitas vezes, queridos, a pessoa tentar nivelar ou igualar, né, a soberania de Deus com o ser humano. Isso é uma blasfêmia, tá? A pessoa tratar a Deus como se ele fosse uma pessoa comum, pecadora como nós somos. Deus não é desta forma. Tá? Por isso, o segundo mandamento da lei de Deus já disse, olha, não, aliás, o terceiro mandamento, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Tá? Então, o nome de Deus, queridos, é soberano. Nós precisamos ter muito respeito para com esse nome poderoso, tá? E não usar de forma como uma blasfêmia, tá? Achar que Deus, ele é tão comum, ele é tão igual a nós que podemos tratar a ele como se fosse nós pecador, né? Deus não é desta maneira. E também, muitas vezes, queridos, a forma de tratarmos os nossos irmãos, né? E tem gente que, infelizmente, né, tem, assim, um certo prazer de falar, né, da vida alheia, falar mal da pessoa. Isso é uma forma de blasfemar, né, contra também o irmão. Ok? Muito bem. A maldade. Como, né? Nós devemos tomar muito cuidado, pedir a Deus, porque o nosso coração, queridos, é enganoso.
mas nós não podemos permitir ou deixar, né, que o nosso coração se torne um coração maldoso, um coração cobiçoso, um coração, invejoso, um coração que arma ciladas contra o nosso irmão, contra a nossa irmã, tá? De forma maldosa, tá? Desejando o mal ou torcendo pelo mal do nosso semelhante, do nosso irmão, ok? Mas aqui Paulo diz assim, pelo contrário, seja bondosos, compassivos uns para com os outros, tá? Como também Deus em Cristo Jesus perdoou, assim devemos também perdoar uns aos outros. Ok? Então, queridos, na exortação final, né, aqui do capítulo 4 de Efésios, Paulo, outra vez, ele apresentou aqui realmente essas características do pecado, que elas não, de maneira nenhuma, né, pode continuar existindo, ou se existe, precisa ser abandonada na vida daqueles que professam como cristãos seguidores de Cristo e que estão aí esperando, aguardando a segunda vinda de Jesus para viver eternamente, tá? Queridos, enquanto nós temos oportunidade, nós precisamos aprender em Cristo Jesus, por isso ele diz, aprendei de mim. Tá? Nós precisamos aprender de Cristo Jesus a viver, começar a viver a vida que vamos viver no céu, já aqui, tá? Já sendo transformados por Cristo Jesus, precisamos viver a vida que vamos viver no céu, na eternidade, uma vida de amor uns para com os outros, porque lá no céu, queridos, para onde nós vamos, não vão existir o pecado, não vão existir essas coisas, não vão existir a indignação, não vão existir, né, a maldade, né, gritaria, né, pessoas que são assim brigalhões, né, blasfêmia, maldade, pessoas maldosas. Então isso não vai existir, não pode ir para o céu quem tem aí essas características viciosas do pecado. Tá? O sangue precioso de Cristo Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Por isso nós precisamos colocar a nossa vida completamente nas mãos de Cristo Jesus, para que ele possa nos libertar e nos salvar da condenação do pecado e também, queridos, da prática do pecado. Tá? Então, aqui Paulo diz atitudes, né? Amargura, indignação, ira, tudo isso leva o ser humano a sair do controle e passa a ser falas, né, irritadas, gritarias, blasfêmias. Né? Em essência, Paulo ele desarma o discurso, né, de pessoas que vivem desta forma, mas pronuncia a si mesmo como um cristão. Cristão significa seguidor de Cristo. E em nenhum momento nós encontramos Cristo Jesus, queridos, vivendo, né, em todo o tempo que ele esteve aqui, nós não encontramos na história de Cristo momentos em que ele viveu, né, com essas características pecaminosas. Então, queridos, que realmente Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, nos ajude, para que nós possamos, né, pela graça e o poder de Cristo Jesus, permitir que o Espírito Santo vai moldando a nossa vida, vai nos transformando, vai lapidando-nos, tá? E desta forma nós vamos nos policiando, queridos, para tomar cuidado, para não deixar que os nossos lábios, né, vive ou pronuncia palavras assim que venha quem sabe fazer com que o nosso irmão, a nossa irmã se sente realmente uma pessoa indigna, uma pessoa, sabe, menosprezada, incapacitada, enfim,
porque nós, por meio das nossas palavras, né, venhamos aí a humilhar de tal forma que ela se sente assim. Que o Espírito de Deus realmente nos faça pacientes, tá? Longânimos, tá? Que nós possamos aprender de Cristo Jesus a viver uma vida de acordo, né, com aquilo que nós pronunciamos como cristãos seguidores de Cristo. Que você tenha um ótimo e abençoado dia, que o Espírito de Deus esteja contigo, guiando, conduzindo a sua vida, e que realmente, queridos, estas lições, elas possam vir de encontro com cada um de nós, com o objetivo principal, que é nos ajudar, né, a viver uma vida de um bom testemunho, assim como Jesus. Tá? Ser seguidor de Jesus, ser cristão, é andar como Jesus andou. Fica aí o meu abraço a todos vocês. Desejo um ótimo, abençoado dia. E até amanhã, com a graça de Deus, estaremos de volta com a nossa próxima lição.